E o tópico desta aula de hoje é filtros. Aí o processo de passar um sinal através de um filtro, que a gente chama de filtragem. Então esse conceito de filtragem está diretamente relacionado com o conceito da convolução. E aí a gente usa a propriedade da convolução para ver qual que é a relação que isso tem no domínio da frequência. Então vamos supor que a gente temos aqui no domínio do tempo um sinal x de t, passa por um filtro, e após passar pelo filtro a saída y de t, como a gente já sabe, é a convolução do x com h. E através da transformada de Fourier, a gente viu que o que a gente tem no domínio do tempo como sendo convolução, no domínio da frequência é o produto. Então, a transformada de Fourier da saída, y, é o produto das transformadas de Fourier do x com h. Então, o papel do filtro vai ser multiplicar cada componente de frequência do sinal de entrada por um determinado ganho. Então a gente já falou aqui de alguns tipos básicos de filtro. Tem os filtros passa-baixa. Então aqui o desenho do filtro passa-baixa ideal. Passa-baixa ideal é um filtro que tem ganho 1 para ômega menor do que a frequência de corte, ômega c, e ganho 0 fora dessa faixa. Ou seja, esse filtro vai atenuar, vai eliminar todas as frequências acima de ômega c, e vai preservar as frequências entre 0 e ômega c. Aí temos também o filtro passa-altas, que nós já falamos. Ele vai preservar as altas frequências e eliminar as baixas frequências. Então, o filtro passa-altas, ideal aqui no caso. O filtro passa-faixa, que deixa passar apenas uma faixa de frequências. E o rejeita-faixa, que rejeita uma faixa. Então aqui o filtro rejeita a faixa. No caso discreto, a gente tem a mesma coisa, só que a gente tem que lembrar que os filtros são periódicos com o período 2π. Vamos falar aqui pegar o filtro ideal, passa-baixas. Aí a gente, olhando a tabela, se a gente olhar a tabela da transformada de Fourier, a gente vê que a transformada de Fourier inversa vai nos dar a resposta ao impulso desse filtro. Então esse filtro que é resposta em frequência, essa resposta em frequência ideal, vai ter como transformada inversa a resposta ao impulso, que vai ser uma sinc. Então aqui é ômega c sobre π. Aqui π sobre ômega c. Então essa aqui é a resposta ao impulso deste filtro passa-baixas ideal. O que a gente pode observar aqui? Que essa resposta ao impulso ela é diferente de zero, de menos infinito a infinito. Logo, isso aqui é um filtro não causal. Então o fato de ele ser um filtro não causal, isso vai indicar que na prática isso não é implementável. Não tem como a gente ter um filtro com resposta ao impulso que vai de menos infinito a infinito. Ainda mais porque ele seria um filtro que estaria antecipando, teria propriedade de não causalidade.
E mesmo que fosse possível, né, em muitas situações não é ideal que a gente queira um filtro ideal desse tipo, né? Vamos supor que a gente tem um sistema de amortecedor de um carro, então o amortecedor de um carro funciona como um filtro para eliminar as trepidações, né? E vamos supor então que o carro na estrada passa por um degrau, tem um degrau aqui, né? A roda do carro vai passar por esse degrau aqui. Então esse filtro vai estar respondendo a um degrau que está sendo aplicado a ele. A resposta ao impulso, a resposta ao degrau para o filtro ideal, né? Então colocar aqui o filtro passa-baixas ideal, né? Vai ser a convolução desse S com o H que está aqui. Isso daria algo assim. Então, além de ter essa parte aqui, né, não causal, né, que não faz o menor sentido, né, na prática, né, o carro começar a trepidar antes de chegar nesse degrau, né. Além disso, depois que passa o degrau, aqui o filtro, a resposta do sistema é continuar oscilando, né. A gente não quer que isso ocorra, né, que a gente quer que tenha um amortecimento e não tenha essas oscilações, né. Então, esse tipo de resposta oscilatória aqui não é desejável em muitos casos. Bem, então, quando a gente vai tratar de filtros não são ideais, a gente especifica os filtros baseado em alguns critérios, né? Então, a gente especifica a resposta do filtro, especificando aqui alguns parâmetros, né, de como que o filtro deve comportar. Então então aqui no caso, se a gente pegar um filtro passa-baixas, né, então vai ter a banda passante do filtro passa-baixas, que é a região de baixas frequências, a banda não passante, né, que é a que vai ser eliminada, altas frequências, e tem uma região de transição. Então, na banda passante, a gente especifica qual que é a região dentro da qual que a gente permite o ganho do filtro. Então, por exemplo, vamos supor que o filtro faça isso aqui. Então aqui estou especificando que a resposta da banda passante do filtro pode estar entre 1 mais esse delta 1, né, e o 1 menos delta 1. A região não passante, né, geralmente o que a gente especifica é essa atenuação, né, que existe entre a região, a faixa passante e a não passante. Então aqui, essa região intermediária, né, que é a região de transição. Então a gente tem que especificar qual que é o tamanho dessa região de transição que a gente quer, né, qual que são essas duas frequências aqui. Então a frequência limite da faixa passante e da faixa não passante. Então basicamente a gente vai especificar filtros, né, adotando esses parâmetros, né, que são qual que é a oscilação que a gente permite dentro da faixa passante, né, a atenuação mínima que a gente quer na faixa não passante
e qual que é o tamanho da faixa de transição. Então, vamos considerar aqui um exemplo que a gente já viu antes, um exemplo do circuito RC. Então, a gente tem uma tensão de entrada, chamada de VS, e a saída a gente pode tomar ou a tensão aqui no capacitor ou a tensão no resistor. Então, dependendo de onde a gente tomar a saída, se é no capacitor ou no resistor, a gente tem um sistema diferente. Então, vamos chamar de H1, o sistema que tem como o sistema cuja saída é a tensão no capacitor, e de H2 o sistema quando a gente olha a saída sendo a tensão no resistor. Então entra a tensão VS, aqui sai a tensão capacitor, aqui a tensão no resistor. Então a gente pode montar as equações diferenciais. Vamos montar uma aqui para fazer o exemplo. Vamos supor no caso da tensão no capacitor. Então a gente tem que a tensão VS é igual a VR mais VC, VR é RI, e o VC é o VC na saída mesmo. Agora o I é CdV dt, DVC, dV do capacitor dt. Então a equação final fica sendo VS igual a RC, a corrente é a mesma no circuito, então estou pegando o DVC dt. Então escrevo a equação diferencial em função de quem eu quero que é a entrada e a saída. E se eu aplico exponencial complexa na entrada, é a saída RC J ômega, já que é uma derivada, exponencial vezes o H, exponencial de J ômega T mais o H vezes exponencial de J ômega T. Então, eliminando o exponencial de J ômega T, colocando o H1 de J ômega T em evidência e passando tudo para o outro lado, o que a gente encontra é a resposta em frequência desse sistema, quando a gente observa a saída com uma tensão no capacitor, e fica sendo essa equação. E aí a gente já fez o gráfico dessa resposta em frequência antes, esse aqui é um filtro passa-baixas. A resposta em frequência é mais ou menos isso aqui. Quando ômega for 1 sobre RC, a gente vai ter um ganho de 1 sobre raiz de 2. Aí para esse caso aqui, a gente pode observar, fácil mostrar que a gente analisando aqui, escrevendo quem que é o ômega 2 em função do ômega 1, a gente pode mostrar que a gente tem essa relação aqui dada nesse sisteminha. Se eu pegar isso aqui, tem uma saída do ômega 1, do H1, a tensão capacitor,
somando com a tensão no VS, né, que menos aqui fica sendo o VR, né? Então esse sistema todo é equivalente ao H2. Então logo a gente pode escrever a equação, né? O H2 de J ômega é igual a 1 menos H1 de J ômega, né? E aí a gente acha que isso vai ser 1 mais J ômega RC no denominador e o numerador J ômega RC. E aí esse aqui vai ser um filtro faça altas, né? Como o H2 é 1 menos H1, né? Logo é só pegar aquele gráfico, né? E fazer 1 menos o gráfico anterior, né? Então o gráfico da resposta, a frequência desse filtro vai dar assim. Então aqui tendendo para 1. Quando o ômega for 1 sobre RC, aqui vai ser 1 raiz de 2. Então esse aqui é o gráfico do módulo do filtro H2, né, da tensão na saída do resistor. Mas como nós já falamos anteriormente, a gente costuma representar o gráfico da resposta à frequência dos filtros, né, na forma do gráfico de Bode, né? Então a gente chama de Bode plot, né, que nada mais é que colocar na escala log-log, né, onde a amplitude nós vamos pegar 20 log 10 do módulo e o eixo das frequências a gente vai colocar também na escala logarítmica. Então, ao fazer isso, pegando aquele primeiro exemplo do filtro passa-baixas, né, do circuito RC, quando a tensão, a saída e a tensão no resistor, ou no capacitor, então eu vou chamar aqui de tal como sendo RC, então na escala logarítmica das frequências, e a escala logarítmica da amplitude aqui em dB. Então inicialmente o filtro tem ganho 1, né? Então começa aqui no 0. Quando chega em ômega 1 sobre tal, né, chega naquele ganho 1 sobre raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, que dá 3 dB. Menos 3 dB. Então vai estar 3 dB abaixo. Então vou colocar aqui. Então aqui ele vem praticamente constante. Aí aqui começa a cair. Ops. Então essa diferença aqui é de 3 dB. Então suponha que isso aqui na faixa passante está plano, e depois ele começa a cair. E aí, como a gente já falou isso antes, dá 20 dB por décadas, que equivale a cair 6 dB por oitava. Então 20 dB por décadas. Então aqui mais ou menos estaria o menos 20. Menos 20, depois que mais baixo, menos 40. Então vai caindo 20 dB por década. E no caso do outro filtro passa altas, né, o gráfico seria, então desenhando rapidamente aqui, ele estaria subindo 20 dB por décadas e depois faria assim. Então
aqui assim estaria a frequência 1 sobre tal, né? E aí essa diferença aqui, os 3 dBs, e aqui está subindo 20 dBs por década. Então esse aqui seria o gráfico pro filtro H2. É interessante a gente fazer o gráfico na forma de Bode, que se a gente tem filtros em cascata, né? Então vamos supor que eu tenho 2 filtros daquele H1, né? 2 filtros passa-baixas em cascata, né? Me dando um terceiro filtro, né? Quando eu analiso isso aqui como um todo, de H3. Então quando a gente olha no domínio da frequência, né, a gente tem o H3 é o produto do H1 com o H2. Mas ao fazer o gráfico de Bode, né, o gráfico da resposta frequência do H3, basta, né, eu somar um com o outro, né, somar o gráfico do H1 com o do H2. Então, na hora que eu somar os dois gráficos, né, então, vou colocar aqui 1 sobre tal, né, 0, 1 sobre tal, então até aqui ele vem mais ou menos constante. E depois começa a cair. Só que como eu somei os dois, né, aqui estaria caindo 40 dBs por década. É porque um cai 20 dBs por década e os dois, né, então os dois em cascata, o resultado vai cair 40 dBs por década. Um exemplo muito comum que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, né, é um equalizador de áudio, né? Todo mundo já deve ter mexido no equalizador de áudio do som, né? E que a gente tem lá são filtros, passa-faixas. Então, esse aqui é como se fosse um equalizador de áudio. E cada um desses é um filtro passa-faixas, onde a gente muda a posição aqui desse botão para selecionar, né, mudar o ganho, né? Então vamos supor que vai dando escala de mais 10 a menos 10 dBs. Então aqui tá, no meio está o 0, né? Então a gente pode dar um ganho ou atenuar o sinal, né, de acordo com onde a gente coloca a posição, né, de cada um desses níveis aqui no equalizador. Então aqui tem algumas frequências, né, faixas de frequências relacionadas, né, então vamos supor que, sei lá, aqui esteja, sei lá, 50 Hz, 100, 200, 400, 800, 1600, etc. 3200, né? Então tem as frequências centrais, né, desses filtros, e a gente pode mudar o ganho, né, e aí a gente observa os efeitos da equalização do áudio. Então, para casa interessante é pegar um equalizador de áudio em casa e ver os efeitos da equalização quando a gente muda cada um daqueles ganhos. Vamos para falar agora também de filtros digitais. Então, no caso dos filtros não recursivos, né, ou são os filtros de média móvel. Então, vou colocar aqui. São filtros não recursivos. Por exemplo, um exemplo de um filtro de média móvel, fazendo a média de 3 pontos. Então, vou pegar 3 instantes do sinal na entrada e fazer a média deles. Então o que esse filtro faz? Nada mais é que realmente fazer a média móvel, né? Por isso que chama média móvel. Vamos supor que esse aqui é o nosso sinal da entrada. O XGN.
e a gente vai aplicar esse média móvel. Então, em cada instante, então para um instante, no enésimo instante, vamos supor que o n está aqui, nesse instante, o que a gente vai fazer é pegar essa amostra, a amostra anterior e a próxima amostra, somar elas, multiplicar por 1/3, e isso dá a amostra nesse instante do sinal. Isso dá a amostra no instante correspondente aqui na saída Y. Então esse é um média móvel porque o que ele faz é sair deslocando. Então quando passa um instante de tempo, ele passa agora a pegar esses outros 3 amostras, multiplicar e fazer uma nova média. Depois mais um instante do tempo, e isso vai deslocando instantes a cada instante de tempo, né? Fazendo cada hora a média de 3 amostras do sinal. Então quem quer a equação de um filtro desse tipo, né, na forma geral, né? Então a forma geral, no caso de um filtro que faz a média, né, a gente vai somar as amostras x, né, de um instante, né, n para frente ou m para trás, né, pegar as amostras nesse intervalo, somar tudo e dividir pelo número de amostras. Então é m mais n mais 1. Então realmente está fazendo a média dessas m mais n mais 1 amostras. Né? Ou então a gente pode aplicar pesos diferentes, né? Não necessariamente fazer a média, né? Mas uma média ponderada. Então no caso de uma média ponderada, a gente pode colocar aqui, né, um peso W para cada amostra. Então seria como se fosse, nesse exemplo aqui, ao invés de estar multiplicando por 1/3, eu estaria colocando aqui, cada um aqui um peso diferente, né? Cada um estaria tendo um peso e depois estou somando e gerando essa média. O outro tipo de filtro digital são os filtros recursivos. Porque a saída dele em um determinado instante depende da saída em outros instantes. Então, a equação de diferenças, né, para esses filtros recursivos, a equação de diferenças dessa forma. Então, notadamente aqui, a diferença com relação a filtros não recursivos, nos não recursivos, o lado esquerdo da equação só tem o termo que k igual a 0, né? Não existem os outros termos. No caso dos filtros recursivos, né, a gente tem todos esses outros termos, né, que são amostras passadas da saída, né, da saída y. Então, um exemplo de um filtro recursivo de primeira ordem, né, um exemplo que a gente já viu antes, que é dada por essa equação de diferenças, ou seja, o yn é igual a saída anterior multiplicada por a mais a entrada. Então a gente pode escrever, né, representar isso aqui, né, por um diagrama de blocos, né, onde a gente tem aqui a entrada x, a gente vai somar a entrada x a saída atrasada, então aqui saída, vou pegar a saída, atrasar ela, então
Clicar aqui um atraso, né, delay de um instante de tempo. Esse saída atrasada eu multiplico por um ganho A e vou somar o X com essa saída atrasada para dar a saída nesse instante. Se eu pegar aqui essa equação de diferenças, né, e fazer a transformada de Fourier, né, então a transformada de Fourier do Y é o Y. A transformada de Fourier do Y atrasado multiplicado por um ganho, então vai ser multiplicado pelo ganho, o fator de atraso e o próprio Y. E a transformada de Fourier do X é o X. Então, colocando o Y em evidência, depois passando o X para um lado, para o outro, né? Então isso aqui vai ficar o Y sobre X. É a resposta em frequência do filtro, né? O nosso H do sistema, né? Que dá 1 menos A exponencial de menos J ômega no denominador. Que a gente já viu isso antes, né? A transformada de Fourier. Isso aqui, né? A transformada inversa vai nos dar um H que é a N ou de N. Nesse exemplo a gente já falou antes, né, que dependendo do valor do A, isso pode ser um filtro passa altas ou um filtro passa baixas. Então se o A estiver entre 0 e 1, né, o H exponencial decrescente, e a transformada de Fourier disso aqui é um filtro passa baixas. Então aqui fica sendo π, 2π, então esse valor máximo é 1 sobre 1 menos A, o valor mínimo 1 sobre 1 mais A, então aqui é 1 sobre 1 mais A. Então esse aqui é um filtro passa baixas. No caso do A está entre menos 1 e 0, então a resposta ao impulso vai ter sinal alternado. Aí a transformada de Fourier disso vai ser um filtro passa altas. O valor máximo aqui é a mesma coisa, né? 1 sobre 1 mais A, e aqui 1 sobre 1 mais A. Então, dependendo da escolha do A, esse aqui é um filtro passa baixas ou passa altas.